Queridos irmãos e irmãs, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, do verso 31 até o verso 39. Estamos terminando hoje à noite a exposição do capítulo 8 e a primeira grande parte da carta aos Romanos. Romanos capítulo 8, de 31 a 39. Nossa saudação a todos os irmãos e irmãs que estão conosco nessa noite, aqueles que nos seguem pela internet, pela transmissão no Facebook também. Queira Deus abençoar esse culto para a sua glória, para o crescimento do seu povo. Ouçamos a leitura do verso 31 a 39 de Romanos 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Busquemos a presença do Senhor, irmãos, em oração, por iluminação e compreensão. Estamos diante, Senhor, da Tua revelação escrita e pedimos, portanto, que o mesmo Espírito que a inspirou ilumine os olhos do nosso entendimento, para que vejamos as Suas maravilhas, as verdades aqui reveladas, e não somente isso, que inclines o nosso coração à obediência. Oramos por conforto, instrução, repreensão, educação, encorajamento, conversão, santificação, tudo de acordo com a necessidade de todos nós, que Tu conheces tão bem. É o que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós chegamos ao final do capítulo 8. Quando iniciamos esse capítulo, nós lembramos aos irmãos que o ponto do apóstolo Paulo aqui era assegurar os cristãos a respeito da sua redenção final, sobre a qual Paulo vem tratando desde o capítulo 1, ou seja, o capítulo 8 é um capítulo que tem como ponto central a segurança que nós podemos ter da nossa redenção em Cristo Jesus, que o Deus que começou a boa obra em nós, Ele haverá de terminá-la conforme Ele prometeu. Paulo, em particular, desenvolve esse ponto, mostrando o que o Espírito de Deus faz por nós. No início do capítulo 8, ele fala como pelo Espírito a justiça de Deus é aplicada a nós, a justiça de Cristo é aplicada a nós. Ele nos mostra como o Espírito Santo nos inclina a cogitar e pensar nas coisas de Deus. Ele fala como o Espírito Santo que habita em nós nos capacita a vencer a carne e o pecado e testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e termina falando que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, todas estas ações e atitudes do Espírito Santo têm como objetivo assegurar-nos da redenção, assegurar-nos da promessa de Deus, de que Ele haverá de levar a bom termo tudo aquilo que Ele nos garante na sua palavra, selada com o sangue precioso do seu Filho na cruz do Calvário. Agora Paulo termina esse capítulo escrevendo essa que é uma das passagens mais sublimes, gloriosas, confortantes e tranquilizadoras de toda a Escritura. Lendo os comentaristas, me preparando para falar essa noite, eu fiquei muito tranquilo que todos eles estavam
quase todos eles estavam sentindo a mesma coisa que eu estava sentindo diante desse texto, desse tamanho. É muita coisa, são verdades enormes, sublimes, que mal podemos divisar ou imaginar ou querer compreender no nosso entendimento. É, segundo alguns, a passagem mais nobre e elevada de toda a carta aos Romanos, quando Paulo aqui, ao final desse capítulo e da primeira sessão, grande sessão da carta aos Romanos, ele nos assegura de que nada poderá, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aqui Paulo tranquiliza o crente de que ele realmente está salvo e que ele entrará na vida eterna. E ele faz isso com base em duas coisas. Primeiro, Deus está ao nosso lado. E segundo, não existe nada ou ninguém em todo o universo que possa nos separar desse amor de Deus ou impedir que ele nos dê a vida eterna conforme ele prometeu. Paulo desenvolve esse ponto aqui na passagem sob a forma de quatro perguntas que ele faz. São perguntas retóricas. Pergunta retórica é quando você faz a pergunta por fazer, porque você já sabe a resposta. Mas é um artifício que a gente usa para tornar uma verdade mais vívida, e Paulo é mestre disso. As suas cartas contêm muitos apelos e usos de estilos e argumentos que são retóricos, em que ele procura dessa forma cativar a imaginação do leitor e transformar o ouvido em olho, de forma que a pessoa está como que vendo Paulo ali descrevendo aquelas coisas grandiosas. Aqui então ele faz essas perguntas com o objetivo de engajar a atenção do leitor, porque nós todos queremos saber as respostas para as questões que ele levanta aqui e que estão todas relacionadas com essa segurança que Deus nos dá na pessoa de Cristo Jesus. A primeira pergunta está aí no verso 31 até o verso 32 e é, em resumo, quem será contra nós? Quem será contra nós? É a primeira pergunta. Verso 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O nós aqui, que Paulo se refere no verso 31, se Deus é por nós, são aqueles que, como Paulo, creem no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, como Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para morrer pelos pecados, aos quais Deus prometeu dar a vida eterna. Paulo está escrevendo para os cristãos na cidade de Roma. Então, quando ele fala nós, é ele e sua audiência cristã. O que é que une Paulo e sua audiência cristã? Todos eles creem em Jesus como Filho de Deus, Salvador do mundo, Messias prometido, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, a pergunta é, se Deus é por nós, eu, Paulo, que estou escrevendo, e vocês cristãos que estão me lendo, e vocês hoje que à noite estão ouvindo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta, quem será contra nós, ela se deve ao fato de que muitas pessoas poderiam se levantar contra nós. Muitas pessoas, de fato, e até com direito, poderiam se levantar e perguntar, por exemplo, como é que um Deus justo pode perdoar um pecador como você? Como é que um Deus justo e santo pode justificar injustos e ainda lhes dar a vida eterna, quando, na verdade, eles merecem a condenação pelos seus atos? E por que vocês se consideram justificados e perdoados? Em que vocês são melhores do que os outros? Claro, muita gente poderia ser contra nós, mas a resposta que Paulo dá aqui a essa indagação, quem será contra nós? Quem será contra estes que creem em Jesus, que foram justificados e perdoados dos seus pecados, a quem Deus prometeu a vida eterna? A resposta que o próprio Paulo dá é que ninguém pode ser contra nós e impedir que nós recebamos a vida eterna, porque é o próprio Deus quem nos proporciona isso. E ele usa 3 argumentos aqui, que estão nos versos 31 e 32. O primeiro argumento é esse aqui. Que diremos à vista dessas coisas? Ou seja, que coisas são essas, à vista das quais Paulo pode dizer que ninguém pode nos condenar ou
ninguém pode ser contra nós. Que coisas são estas? As regras de interpretação exigem que seja o que vem antes, não é? É natural. Estas coisas, quais são? Nós vamos buscar no contexto imediato. Olha o que é que Paulo tinha acabado de dizer e que nós vimos na última mensagem. A partir do verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. À vista dessas coisas, quem será contra nós? Se Deus nos conheceu antes da fundação do mundo, nos amou, é isso que o verbo significa, foi o que nós vimos na última exposição. Se Deus nos amou antes da fundação do mundo, se Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho, se Ele nos justificou dos nossos pecados, se Ele nos chamou irresistivelmente pelo Espírito Santo, e se Ele já nos glorificou, à vista dessas coisas, quem pode ser contra nós? Todas estas coisas são a nosso favor. São feitas por Deus a nosso favor, para o nosso benefício. Quem pode ser contra nós à vista dessas coisas que Deus já fez? Começando na eternidade, entrando no tempo e no espaço. Esse é o primeiro argumento. O segundo, ainda está no verso 31, ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, o foco aqui é que ninguém menos do que o Todo-Poderoso elaborou esse plano. Ninguém menos que o Criador dos céus e da terra é o autor de todo esse processo e da história da redenção. O Pai planejou na eternidade, o Filho encarnou e no tempo e no espaço cumpriu o plano do Pai. Os dois mandaram o Espírito Santo que veio habitar na igreja, santificando a igreja, selando, sendo como primícias e penhor da herança futura. É Deus que é por nós, é Ele, não há ninguém superior a Ele. Por isso, se Ele é por nós, quem será contra nós? Mas o terceiro argumento está no verso 32, é um argumento do maior para o menor, tipo assim: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É como se Paulo dissesse: o mais difícil ele já fez, então ele fará o mais fácil. Quem faz o maior, faz o menor. Quem dá um presente mais caro, com certeza dá um presente mais barato também. Deus não poupou o seu Filho, diz o apóstolo Paulo, ou seja, o Pai não desistiu do plano da redenção, pensando no sofrimento que seu amado Filho teria que passar aqui nesse mundo, na mão de pecadores, rejeitado pelo seu próprio povo, sofrendo morte de cruz, sendo sepultado e passando 3 dias debaixo do poder da morte. O pensamento do sofrimento dos seus filhos, do seu Filho, não impediu Deus de entregá-lo por nós, em nosso benefício. Ora, se Deus fez esse sacrifício maior, se Ele não poupou o seu próprio Filho amado, como então Ele não nos dará com Cristo todas as outras coisas? Perdão de pecados, vida eterna, justificação, novo céu e nova terra, imortalidade. Ele já deu o maior, tudo mais vem com Jesus Cristo. São os 3 argumentos que Paulo usa aqui para responder a pergunta: quem será contra nós? A resposta é: ninguém pode ser contra nós, à vista dessas coisas que Deus já fez por nós, sabendo que é o próprio Deus triuno que fez tudo isso, e sabendo que Ele já entregou, já fez o mais difícil, que é seu Filho, e dá o seu Filho, ninguém pode ser contra nós. Contudo, aqui eu pergunto: o que será daqueles que Deus não é por eles? O que será daqueles que Deus, na verdade, é contra eles? O que será daqueles contra quem a ira, o poder e a santidade de Deus estão preparados para julgar e condenar? Quem poderá salvá-los? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós, quem será a nosso favor?
Essa é a situação, a sua, essa noite. Se você não é de Cristo, se você não está nele, se você não faz parte desse nós que está aqui, desses por quem Deus é a favor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda pergunta de Paulo está no verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E ele mesmo responde, é Deus quem os justifica. Note que o nós do verso 31 agora virou os eleitos do verso 33. Porque essa é uma das maneiras pelas quais Deus se refere ao povo de Deus, aqueles por quem Cristo morreu, aqueles que Deus conheceu, predestinou, escolheu, chamou, justificou e glorificou. Eles são os eleitos de Deus, o povo que Deus escolheu de entre essa humanidade para justificar, perdoar, fazer seu povo para eternamente viver com Ele na glória. Paulo aqui, em vez de dizer nós, ele podia ter dito, quem tentará acusação contra nós? Porque é o que ele tinha dito no verso 1, não é? Mas agora ele diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem são os eleitos de Deus? Esse nós aqui. Esses que creem no Senhor Jesus, que foram justificados pela fé no seu sangue precioso. São aqueles que Deus conheceu, escolheu, predestinou, justificou e glorificou. Agora, quando Paulo diz assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, não é porque não exista acusação contra eles, porque existe e é muito. Nós podíamos começar conversando com o teu vizinho, ou então perguntando à tua mulher, os teus colegas de trabalho, ou lá na sua escola. Claro que tem acusação contra você, sempre vai ter acusação contra você, não falta acusação de idolatria, incredulidade, blasfêmia, escárnio, desobediência, desrespeito, hipocrisia, ódio, raiva, violência, agressão, embriaguez, adultério, fornicação, prostituição, impureza, mentira, roubo, falsidade ideológica, falta de perdão, cobiça, maus pensamentos, inveja, blasfêmia e maledicência. Eu estou apenas resumindo a lista que Paulo dá em Romanos 1 e em Romanos 2. Quando diz assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não é porque não haja acusação, porque tem muita. Você sabe disso, a sua consciência sabe disso. Mas a razão pela qual ninguém vai intentar acusação contra os eleitos de Deus não é porque eles não, de fato, mereçam ser acusados, mas a resposta está no final do verso 33, porque é o próprio Deus quem os justifica. É o próprio Deus diante de quem essas acusações são feitas, que justifica os seus eleitos. Esse Deus contra quem eles pecaram e diante de quem podem ser acusados, esse Deus os justificou de todas as suas acusações. Deus lhes atribuiu uma justiça tão perfeita que nenhum homem ou anjo ou demônio pode encontrar qualquer falha, a ponto de que no dia do juízo não haverá absolutamente nada que possa ser levantado contra os eleitos de Deus. Não é que não haja, não é que eles nunca cometeram nada errado, mas é que Deus os cobriu com a justiça tão perfeita, que é a justiça do seu Filho, que ninguém pode intentar acusação contra eles, porque eles estão em Cristo e, portanto, plenamente justificados. É o próprio Deus quem os justifica. Por isso, ninguém mais pode tentar acusar os eleitos de Deus, os que creem em Cristo Jesus, de qualquer dos pecados que um dia eles cometeram nessa vida. E é por isso que eles podem ter certeza da vida eterna. A minha certeza de vida eterna não está baseada na minha santidade, na minha inocência ou na minha pureza, que certamente não existem, mas está baseado no fato de que Deus me faz justo em Cristo Jesus, de forma que nenhuma acusação contra mim prevalecerá, porque é Ele quem me justifica mediante Jesus Cristo. Por esse motivo, eu disse, nós podemos ter certeza da vida eterna. Contudo, os que não creem em Cristo Jesus, os que estão em estado de rebelião e de incredulidade, eles estão debaixo de todas essas acusações, que vêm contra todos os pecados que eles já cometeram um dia na sua vida, e um dia eles vão ter que responder por todos eles. Que terrível estado do pecador impenitente,
rebelde, incrédulo, que não se curva diante de Deus, não se humilha e não se rende sem condições diante do Senhor e Salvador. Essa pergunta, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? A resposta é ninguém, porque é Deus quem os justifica. Mas se feita com relação ao incrédulo, quem intentará acusação contra os incrédulos? A resposta é todo mundo, inclusive o próprio Deus. Terceira pergunta de Paulo, é basicamente uma continuação ou extensão dessa mesma, do verso 33, está no verso 34. Ele pergunta no verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Portanto, verso 34, quem os condenará? Não somente eles não podem levantar a acusação, como também não podem condenar. Não é que nós não mereçamos ser condenados, não é que não haja razão de sermos condenados. Os homens teriam razão de se levantar e nos condenar, porque nós pecamos contra eles, nós pecamos contra o nome deles, nós cobiçamos as coisas que eles têm, cobiçamos a mulher que ele tem, o marido que eles têm, cobiçamos os seus carros, os seus apartamentos, os seus empregos, a sua situação financeira, os seus dons, os seus talentos. Há coisas no nosso coração que Deus conhece muito bem. Os homens poderiam se levantar e nos condenar. Os anjos poderiam se levantar e nos condenar, porque enquanto feitos menores do que nós em glória e honra, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós viramos as costas para Deus. E os anjos contemplam o mistério da redenção, pasmos e maravilhados que Deus tenha misericórdia dos filhos de Abraão e não socorre aos anjos. Os demônios poderiam se levantar e nos condenar, porque quantas vezes fomos cupinchas e cúmplices deles, no pecado, caímos em tentação, seguimos a orientação dos demônios, a tentação do diabo em nosso coração. A criação toda poderia nos condenar, porque por conta dos nossos pecados, do pecado dos nossos primeiros pais, toda a criação foi trazida debaixo do cativeiro da corrupção, como Paulo diz aqui no capítulo 8. Não é que falta quem nos condene. A resposta para a pergunta não é essa. Quem os condenará? A razão pela qual nós não seremos condenados não é porque não há causa de condenação, mas está nas 4 coisas que Paulo diz aqui no verso 34. Primeiro, quem nos condenará? Resposta, ninguém. Primeiro, porque foi Cristo quem morreu. Está implícito aqui de que foi Ele que a condenação é a morte. Então Ele já sofreu a condenação quando morreu em nosso lugar na cruz. E foi Ele e não outro. Porque se fosse um outro homem, igual a mim, que morresse na cruz, ele estaria apenas recebendo o resultado merecido pelos seus pecados. Mas se trata do Filho de Deus, puro, inocente e sem pecado, cuja morte, cujos benefícios da morte podem ser aplicados, transferidos a outras pessoas. É Cristo quem morreu. Por isso que não posso ser condenado, porque a minha condenação já foi paga por Ele. Ele já cumpriu a minha condenação quando naquela cruz Ele sofreu os terrores do inferno e da ira de Deus, bebendo o cálice da ira de Deus até a última gota. Mais do que isso, adoro quando Paulo se corrige, né? Quando ele diz aqui, é Cristo Jesus quem morreu. Não, pera. É Ele que ressuscitou. É a segunda coisa que ele diz aqui. Mais do que morreu, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, rompeu os grilhões da sepultura, ressurgiu triunfante como meu representante. Quem pode me condenar se Ele já está livre da condenação e Ele é o meu representante? Terceiro, Ele está à direita de Deus, estou no verso 34, Ele está à direita de Deus, para lá Ele subiu depois da ressurreição, sentou-se à direita de Deus, foi glorificado e exaltado e recebeu todo o poder no céu e na terra, e nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, à direita de Deus Pai. E por último, diz Paulo, que também, como se não bastasse, não é? E também, além dessas coisas, também Ele intercede por nós.
Interceder significa pedir alguma coisa em favor de outra, alguém em favor de outra. Ele intercede pelos seus escolhidos, diariamente, constantemente, diariamente. Pai, Augustus caiu, Augustus não tem jeito, Augustus é um miserável pecador, mas fui eu quem morri por ordem do Senhor. Não, eu que ressuscitei pelo teu poder, fui exaltado como representante dele. Perdoa-o, levanta-o, sustenta-o, não permita que ele seja tentado mais do que ele possa suportar, como um dia eu intercedi por Pedro, eu intercedo agora por ele e por todos aqueles que são meus. Diante disso, queridos, diante de tal sumo sacerdote, intercessor, representante, justificador e defensor, quem nos condenará? Quem poderá nos condenar diante da obra completa e perfeita de Cristo Jesus? Entretanto, o que será daqueles por quem Cristo não morreu, por quem Ele não ressuscitou, que não representa a direita do Deus Pai e por quem Ele não intercede? O que será de você sem Cristo? Com todos os seus pecados, toda a sua culpa, toda a condenação que lhe aguarda com justiça por causa de todas as desobediências cometidas. Quarta pergunta e última: quem vai nos separar do amor de Cristo? A resposta é bem mais longa aqui, porque essa quarta pergunta resume as outras três. Porque Deus é por nós, ninguém nos condena e ninguém vai levantar acusação contra nós por causa do amor de Cristo. Essa é a razão. Não havia outra. Deus não viu nada em nós para fazer tudo isso que Paulo vem descrevendo desde o capítulo 1 até o capítulo 8. Que é a redenção do pecador mediante a fé em Cristo Jesus gratuitamente. Não havia razão nenhuma a não ser o grande amor com que Ele nos amou e do qual Paulo já havia falado no capítulo 5, versos 5 e verso 8. Vocês lembram disso? Nós já fizemos a exposição daquele capítulo. Agora Paulo volta a falar do assunto. Diante disso, quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Paulo aqui separa em duas listas aquilo que ele imagina que as pessoas poderiam pensar que nos separariam do amor de Cristo. A primeira lista está do verso 35 até o verso 37 e a segunda lista do verso 38 até o verso 39. A primeira lista, que é de 35 a 37, se refere aos sofrimentos aqui desse mundo, e que eram sofrimentos bem reais para o apóstolo Paulo e para os cristãos da sua época, quando estavam sendo perseguidos. Olha a relação deles aqui, são 7 sofrimentos mencionados a partir do verso 35. Ele pergunta no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Só um pequeno detalhe, ele pergunta, quem nos separará? Só que o que ele responde é o que não nos separa. É como se essas coisas aqui fossem gladiadores armados, cercando-nos, querendo tirar-nos a vida. Ele pergunta, quem nos separará? E aí a resposta são coisas, né? É como se ele estivesse personificando estas coisas como um enxame de soldados armados, inimigos salteadores que vêm contra nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele pergunta, vem a lista, será a tribulação? Tribulação aqui são os sofrimentos em geral. Será que a angústia pode me separar do amor de Cristo? A angústia aqui é aquela sensação que é causada pelas dificuldades que a gente enfrenta aqui nesse mundo. Será que é a perseguição por sermos de Cristo Jesus, que gera a pobreza, trazendo fome e nudez, trazendo o perigo de morte e de prisão, e finalmente a espada, a perda da vida pelo soldado, pelo executor romano? Será que os sofrimentos dessa vida presente, e Paulo está descrevendo os sofrimentos que ele passa, será que esses sofrimentos, perseguição, pobreza, a ponto de eu não ter o que comer, não ter o que vestir, o perigo de vida e finalmente o perigo de morrer decapitado, será que estas coisas podem me separar do amor de Deus?
E ele dá duas respostas a isso. A primeira é que nós devíamos já saber que faz parte da nossa condição de povo de Deus sofrer aqui nesse mundo por conta da nossa fé. Ele faz uma citação aí no verso 36 do Salmo 44, verso 22, que é um salmo que descreve o sofrimento do povo de Israel. E o salmo diz assim, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo está dizendo, ser cristão é ser como uma ovelha marcada para morrer. Você não sabe quando vai ser, mas você está marcada para morrer. Uma hora dessa vai chegar lá a pessoa e vai, né, tirar a sua vida. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo está citando um texto que se aplicava a Israel no Antigo Testamento, está aplicando agora para o povo de Deus no presente, dizendo, nós somos como ovelhas marcadas. Portanto, o sofrimento faz parte da nossa experiência cotidiana, então nós não devíamos estar surpresos que aqui nesse mundo nós passemos por dificuldade. Por isso que cada vez mais eu fico angustiado e revoltado com essa famigerada teologia da prosperidade, que diz que se Deus lhe ama, Ele vai fazer você ser próspero, vai fazer você ser saudável, ser rico, resolver seus problemas, lhe arrumar um marido, lhe arrumar um casamento, lhe arrumar um carro do ano, lhe arrumar um apartamento, resolver todos os seus problemas, quando eu vejo exatamente outra coisa na Escritura. Somos ovelhas marcadas para morrer. Jesus nunca prometeu coisa desse tipo para os seus discípulos, ao contrário, o que é que ele disse? O caminho é estreito, a porta também é, e se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É por isso que às vezes igrejas estão lotadas de gente, mas que tipo de evangelho está sendo pregado lá? A quem eles estão seguindo? Que Cristo eles estão seguindo? Não é o da Escritura, com certeza. Mas é um fabricado por falsos profetas e mercenários que fazem da religião e do cristianismo fonte de lucro. Porque se eles fossem honestos e dissessem o que a Bíblia diz, com certeza suas igrejas se esvaziariam. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O sofrimento faz parte da nossa vida. E não é isso, portanto, que vai nos separar do amor de Deus. E olha, a segunda coisa que Paulo diz com relação a essa primeira lista, no verso 37, em todas estas coisas aqui, aquelas coisas que ele falou, né? Sofrimento, angústia, fome, nudez, espada, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por que mais do que vencedores? Por dois motivos. Primeiro, essas coisas não vão nos separar do amor de Cristo. O sofrimento não nos separa do amor de Cristo. Segundo, ao contrário, o sofrimento nos empurra para os braços de Cristo. Quanto mais o crente verdadeiro sofre, mais ele se apega ao seu Senhor. Paulo e Silas na prisão faziam o quê? Cantavam louvores a Deus. Os primeiros mártires, quando eram queimados, o que é que eles faziam? Eles iam cantando hinos, a ponto de que os soldados romanos tinham que cortar a língua deles antes de queimá-los. Senão eles iam cantando hinos para a fogueira e não paravam. Em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. É isso que é ser vencedor. E o pessoal diz aqui, 10 passos para você ser vencedor. Aí você vai lá na igreja, o pastor vai pregar um sermão dizendo como é que você vai ser um vencedor. Um vencedor é você, não é? Ter aquele carro do ano, aquele emprego e tudo mais. Para Paulo, ser mais do que vencedor é você passar por todas essas coisas e não abandonar Cristo e permanecer com Cristo e amá-lo cada vez mais. É isso que é ser vencedor. Aliás, mais do que vencedor. Eu não quero ser vencedor, como eles estão dizendo. Eu quero ser mais do que vencedor. E ser mais do que vencedor é passar por tudo isso, confiante no amor de Jesus Cristo. Agora vem a segunda lista. Essa foi só a primeira. A segunda lista começa do verso 38, quando ele diz 10 coisas, continuando, começando no verso 38. Estou bem certo
de que nem morte, vida, anjos, principados, coisas do presente, do porvir, poderes, altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nesse segundo bloco, Paulo lista os poderes desse mundo, visíveis e invisíveis, presentes e futuros. A morte não pode nos separar do amor de Cristo, e nem a vida com seus atrativos, prazeres e deleites. Nem os anjos criados por Deus, na verdade, eles ministram em nosso favor. Nem os principados, que são os poderes humanos. Talvez Paulo estivesse pensando no Império Romano aqui. As coisas do presente, ou seja, não existe coisa alguma hoje que possa me separar do amor de Deus. E não só isso, ele diz, nem as coisas do porvir. E também não existe nada no futuro que vá acontecer que possa me separar do amor de Cristo. Nem poderes aqui é uma palavra grega que geralmente Paulo usa para se referir aos principados e potestades, aos poderes demoníacos, ao anticristo, a Satanás, também não pode me separar do amor de Deus. Nem a altura, talvez uma referência ao céu, nem a profundidade, o mundo lá embaixo com seus terrores, talvez uma referência ao inferno, ou seja, o que Paulo está dizendo, ele está apontando para todos os lados, nem o futuro, nem nada no futuro, nem nada no presente, nem nada lá em cima, nem nada aqui embaixo, nem pessoas que eu posso tocar, que são os poderes desse mundo, nem os seres invisíveis, como são os anjos, e ele resume no final do verso 39, dizendo, nem qualquer outra criatura, não há nada na criação de Deus, nada que Deus criou, que exista, que possa separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que diremos à vista dessas coisas? Que diremos à vista dessas coisas? Meus irmãos, é aqui que nós baseamos a nossa segurança de salvação. É aqui que nós baseamos a nossa doutrina de que a salvação do crente, ela é eterna. Ela não pode ser perdida, porque ela é feita por Deus, é garantida por Deus. Estão aqui todos os argumentos. Eu não conheço uma outra passagem da Bíblia que tenha mais argumentos sólidos e convincentes, que nos assegurem de que a nossa salvação ela é perfeita, ela é eterna. Uma vez amados de Deus, uma vez Cristo morreu por nós, que o Santo Espírito habita em nós, nada, ninguém pode impedir que Deus leve até o final aquilo que Ele disse que ia fazer, ter um povo para si, um povo a quem Ele vai dar a vida eterna, com quem Ele vai habitar no novo céu e na nova terra. É nisso que nós temos a nossa segurança. A minha certeza de salvação não é em nada que eu sou ou que faço, mas é em quem Deus é e o que Ele fez. Eu espero que nessa noite você tenha essa certeza e você tenha essa segurança. Você diz assim, pastor, como é que eu faço para saber? Eu entendi, mas eu não tenho muita certeza. Se você olhar para dentro do coração, você não vai encontrar a certeza de salvação lá, porque o nosso coração é corrompido, ele é obscuro, nós somos subjetivos, mas se você olhar para a cruz de Cristo Jesus, que é a demonstração maior do amor de Deus, ali você vai encontrar a certeza do amor de Deus por você. Olhe para Cristo, creia nele, renda-se incondicionalmente a Ele, entregue-se a Ele e diga, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, renuncio a tudo, a qualquer coisa, a toda essa lista aqui, eu renuncio a tudo isso para ser Teu e somente Teu, agora por toda a eternidade. Que Deus lhe conceda a graça nessa noite, para que você saia daqui louvando e regozijando se regozijando nesse Deus. Se você se sente longe de Deus, ou culpado, ou com seu coração transbordando de angústia e de dúvidas e de dificuldades, ainda assim o caminho é o mesmo. Venha ao Senhor Jesus, creia nesse Evangelho. Esse é o Evangelho que salva, esse é o Evangelho que vem de Deus, esse é o Evangelho apropriado para pecadores como vocês e como eu. Creia nele nessa noite e que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Amém. Oremos. Ó Deus, que diremos à vista destas coisas? Se Tu és por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do Teu amor em Cristo Jesus? Eu quero interceder nessa noite pelos que aqui estão, Senhor, e que ainda não têm certeza, e que ainda não encontraram paz no seu coração, que ainda estão debaixo da culpa,
estão debaixo da condenação dos seus atos. Ó Senhor, que a tua luz brilhe nessa noite, que o teu grande amor seja estendido a todos que aqui se encontram, que nós nos regozijemos na tua graça, no teu perdão que alcança o pior pecador. Consola o teu povo nessa noite com as consolações da tua palavra pelo Espírito Santo. E quando vamos participar da ceia agora, Senhor, sela esta palavra através da ceia do Senhor em nossos corações. Alimenta-nos do nosso Salvador. Alimenta-nos espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém.